Meus amores, um bom dia. Meus amores, olha, é porque, meus amores, eu já amanheci feitiço da minha garganta, uma dor assim do lado, não sei o que foi que aconteceu. Porque o inimigo não quer que eu faça vídeo. Meus amores, eu vou ler aqui sobre a pregação de João Batista. Porque, meus amores, João Batista, né, ele pregava justamente para o povo. Meus amores, com licença, um bom dia. Paz do Senhor, para quem é crente, para quem não é, eu dou um bom dia. E, meus amores, agora eu vou Mateus 3 e o versículo 3. Bora lá? Porque, meus amores, a pregação de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele anunciava, ele aprontava aquelas pessoas justamente para quê? Justamente para o Messias, entendeu? Ele anunciava que o Messias já estava no meio de nós. Igualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou anunciando que Jesus está prestes a voltar. Se Jesus apareceu para mim em sonho, porque Jesus está prestes a voltar. É o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar o que? Arrependimento de pecado. Igualmente, João Batista pregou. João Batista chamava o povo se arrepender. Porque ia chegar a salvação, que era justamente o sacrifício de Jesus para a humanidade. O que foi que aconteceu, né? Então, vou começar a pregar, vou começar a soltar para vocês, o versículo. A pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Galileia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, aí o que é que meria a tua pregação, meus irmãos? É o mesmo jeito, só que anunciando a segunda vinda de Jesus. Vocês estão entendendo, né? Eu estou pregando mais o que? O arrependimento de pecado antes da vinda de Jesus. João Batista, vocês vê aqui esse versículo, que João Batista está o quê? Eu vou ler para vocês de novo, para vocês entenderem, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Galileia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, meus irmãos, que João Batista estava falando, era justamente do sacrifício de Jesus. Era justamente de que ia haver salvação para nós, entendeu? Era isso que João estava pregando, que o Messias já tinha o que? Aparecido e já ia o que? Trazer salvação para toda a humanidade. E Meire, o que é que tu está pregando? Meus amores, eu estou pregando justamente o que? A vinda de Jesus. O povo, Jesus está chamando, eu estou pregando, falando que Jesus está voltando, pedindo às pessoas o que? Ao arrependimento de pecado. Igualzinho João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, o reino do céu, Jesus já deixou numa parábola aqui, nesse livro, que o reino do céu já está entre nós. Tá faltando o quê? Só as pessoas o quê? Arrependei-vos, porque Jesus está prestes a voltar. E vai chegar esse dia que vocês vão ver Jesus, vocês vão ficar só pedindo para subir com ele, pedindo perdão, querendo ele, e vocês não vão ter. Por quê? Vocês deixam Jesus por qualquer... Meus amores, antes eu fiz um vídeo, que eu depois fui assistir. Mas, meus amores, se vocês meditarem, está só levantando muito falso profeta, dizendo que é Jesus. E eles não são Jesus. Vocês têm que ver, por isso que Jesus mandou a gente examinar as escrituras. Jesus chegou e disse o quê? Examinar as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Aí chega um homem, que ele não tem nada a ver com Jesus, porque o que foi que Jesus deixou escrito nas Santas Escrituras? Quando o princípio da dor acontecer, que o céu escurecer, a lua não dá mais o seu brilho, as estrelas do céu cairão, aí o que? Acontece a vinda do Filho do Homem. Vocês verão o que? O Filho do Homem em cima das nuvens. Por que as pessoas vão acreditar no homem que está em cima da terra? Ainda se entrega para ele.
aceitando ele como se o sacrifício de Jesus não fosse nada. Isso dói. Um homem que não passou uma dor que Jesus passou, não saiu pregando em canto e se diz que é Jesus, isso dói, meus amores, isso dói. Se eu estou sentindo a valer Jesus. Então, mas Jesus já tinha falado sobre isso, vocês não alertaram não. Jesus disse que só levantar esses tipos de pessoas. Só que Jesus deixou tão bem claro, é tão diferente Jesus para essas pessoas. Jesus disse o quê? Quando eu voltar, estarei em cima das nuvens junto com os anjos. Como é que vocês vão ver um homem na face da terra aqui? Aí porque ele mostrou milagre, ele pode mostrar milhões de milagres. Vocês não podem crer, vocês têm que acreditar e ter fé no que Jesus anunciou pela boca dele. Entendeu, meus amores? É isso que eu tenho para falar para vocês. Não estou brigando, eu estou alertando os olhos de vocês para o quê? Para os falsos profetas. Meus amores, muitas coisas já aconteceu. Os falsos profetas já estão se levantando, como já se levantaram. O que mais? O amor de muitos esfriarão, que estava dito, já aconteceu também. Então, Jesus já tá às portas. Está faltando se cumprir mais algumas coisas do Apocalipse, já está se cumprindo. Essas coisas já estão no meio de nós, entendeu? Tá faltando ser só mundial. O Papa já se foi, né? Digo assim, mas com reverência ao povo que segue ele, né? Que não era para seguir o Papa, era para seguir Jesus. O líder é Jesus, o cabeça é Jesus. Por isso que eu digo, a população é toda errante, porque não reconhece o seu pastor. Quem é o seu pastor? Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele Galileu que vai ficar em cima das nuvens lá no céu junto com os anjos. Vocês vão ver a glória de Jesus lá no céu junto com os anjos, não aqui na face da terra. Jesus deixou muito bem explicado sobre isso. Continuando aqui, tá bom? Porque este é anunciando pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então, eu estou pedindo a vocês, para vocês endireitar o caminho de vocês, antes do Messias vir pela segunda vez. E vocês param de ficar acreditando em tudo que vocês ouvem, porque Jesus não vai descer dessa vez agora para a terra. Ele só vai descer, mas não vai ser... Meus irmãos, a vinda de Jesus pela terceira vez, que ele vai vir para reinar, vai ser diferente de tudo que vocês imaginaram. Está escrito no livro do Apocalipse. Aí as pessoas dizem: eu sou Jesus. Vocês vão e acreditam, se entregar a ele, pecando contra Deus, pecando contra Jesus. Entendeu, meus amores? É por isso que eu leio as Santas Escrituras e explico para vocês. Olha, eu estou preparando o caminho do Messias pela segunda vez, entendeu? Eu estou anunciando a vinda de Jesus. E estou chamando ao povo ao arrependimento de pecado, antes do dia da vinda de Jesus. No dia da vinda de Jesus, vocês vão só se lamentar. Porque está escrito nas Santas Escrituras, já li vários desses versículos para vocês. E o que? Naquele dia será dia de lamentação. Não é dia de vocês se converter a ele. O tempo de vocês se converter a Jesus é agora, é antes do dia. Eu sempre deixo bem claro nos meus vídeos sobre isso para vocês. Vocês já prestaram atenção? Encerrei esse vídeo para vocês, só que não vou ler isso aqui tudo para vocês. A parte de quê? Da preparação. E outra coisa também não vou ler para vocês o livro de quê? É João da Maria Madalena. Que o quê? Que Jesus apareceu para ela antes dele subir ao céu. E mandou ela anunciar por discípulos. Do mesmo jeito que Jesus apareceu para mim em sonho e mandou falar, pedindo para mim falar o quê? Da volta dele para vocês. Jesus está prestes a fazer algo na terra. E vocês estão prestes a ver Jesus. Entendeu? Mas eu amo vocês, Jesus ama vocês. Ainda estou baqueada da minha garganta, estou sentindo nada do lado da minha garganta, mas não de Jesus cai boa. Que é para mim pregar o evangelho do reino de Deus. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês.